Tudo bom, alunos? Aqui quem está falando é o professor Jones Pobel. Nesse momento, vamos falar sobre fontes de energias renováveis, principalmente produções delas em nosso território brasileiro. Vamos entender um pouco mais, principalmente da energia de biomassa. Então, eu chamo você, aluno do oitavo ano, para estudar sobre esse assunto junto comigo. Então, falando sobre biomassa, utiliza-se a origem o quê? Vegetal. O uso desse recurso evita o aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera. Por quê? Pois as plantas, ao crescer, retiram o gás carbônico no ar, compensando o quê? A liberação do gás que foi pela queima. Então é uma produção onde utiliza a origem vegetal, mas não deixa de ter a queima nos combustíveis que é produzido, em veículos, e por esse motivo que tem que fazer um contrabalanço, vamos dizer assim, produz a vegetação, onde que faz a fotossíntese, captura o gás carbônico, e essa emissão que tem na queima, da combustão desse óleo vegetal, vamos dizer assim, é compensado com os novos plantios. Então, o cultivo de plantas também contribui com o aumento na oferta de trabalho no campo, e sua produção é mais barata do que de combustíveis fósseis. Então, a comparação dessa produção de energia sempre vai ser com combustíveis fósseis, que não é renovável, que vai se perder ao decorrer quando se retira da rocha, vamos dizer assim, o petróleo para produzir os seus derivados de combustíveis. Então, o uso da biomassa tem como desvantagem, existem desvantagens também. Quais seriam? Dificuldade de armazenamento, menor eficiência na geração de energia em relação ao combustível fóssil. Quer dizer o quê? A energia produzida por combustível fóssil possui uma combustão mais acentuada do que a combustão do óleo, vamos dizer assim, do combustível feito de origem vegetal. Além disso, as lavouras também que são destinadas à produção de alimento vão ser substituídas pelas lavouras que vão produzir o biocombustível. Então a gente vai ter uma redução da produção de alimentos, Isso é preocupante também. As plantações podem avançar reservas, então tem que ter esse controle também, porque quanto mais produz, mais áreas precisa, mais reservas naturais vão ser desmatadas, E a consequência é o seguinte: a biodiversidade pode diminuir. Se você diminui as áreas naturais, então você diminui a biodiversidade dos seres vivos. Então tem essas desvantagens também, devido ao grande plantios de plantas que podem produzir o combustível, biocombustível. Então nós temos aí umas figuras mostrando onde que existe já no Brasil. Então temos ônibus movido com biodiesel, e mostrando a foto das plantações desses tipos de vegetais, tipo a mamona, que consegue produzir esse biodiesel. Agora eu vou falar sobre energia eólica, que cada vez mais vem crescendo, a produção de energia eólica, que são as turbinas que são giradas por hélice, que são capazes de produzir energia. Então, devido ao deslocamento da massa de ar, o vento em si, que nós temos em nossa região, principalmente agora, imagina agora se nós tivéssemos em nossa região agora de agosto, se a gente estivesse aqui, o quanto vento que nós temos no litoral aqui do Sudeste. Então já estaria produzindo, compensando a energia que vem das hidrelétricas, Mas acaba que nossa região, os centros energéticos, acaba sendo ainda a utilização de combustíveis fósseis, que são as termoelétricas. Mas nós temos em nossa região um potencial também de produzir energia através dos ventos. Essa fonte de energia produzida através de energia eólica é renovável, Então vale a pena investir, não ocorre emissão de gases de efeito estufa, É inesgotável, porque ventos sempre vão ter em médias intensidades nas regiões brasileiras, E qual região, no caso do Brasil, que tem, vamos dizer assim, parques eólicos, que costuma se dizer? São nas regiões nordeste do Brasil, onde produz 85% da energia eólica do Brasil. Então é necessário ter essa visão. É onde também possui maior quantidade de ventos fortes e constantes, Então
Então, por esse motivo que o nosso Parque Nacional fica no Nordeste. Existe também algo que impacta? Sim. Os impactos são a morte de aves, insetos e morcegos que se chocam com as hélices, que as hélices são muito grandes e o movimento, né, e essas aves passando nesses parques eólicos podem atingir e morrer, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a energia solar, que vem crescendo cada vez mais. Nossa região sudeste também pode crescer muito. Já vemos várias casas já tendo instalações de energia solar, né? Faz parte do nosso litoral também, sempre ter sol constante. E são placas fotovoltaicas, né? Que conseguem fazer com que a energia solar ela seja capturada e produzida em energia elétrica, né? Então a radiação solar passa por uma camada de vidro transparente que aquece a superfície metálica, qual você imagina que seja a função da camada de vidro, né? Assim como ocorre com o efeito estufa. Então permite a passagem de luz e o aquecimento através do vidro que fica retido. Parte desse calor é transferido por um tubo onde circula o ar, principalmente a água. E isso, no caso, são aquecimentos térmicos, né? Aquecimento da água. Existe a produção de energia solar, onde as placas são específicas com substâncias próprias, né? Que conseguem transformar em energia elétrica. Então, nós temos aí o exemplo do que eu estava falando, né? Painéis solares de casa para a produção de energia. Então, esse painel possui, né, uma substância própria que faz com que produza principalmente placas fotovoltaicas de silício, né, que compõem, né, esses painéis solares para produzir energia solar e se transformar em energia elétrica. Então tá aí, o Brasil é o quinto país mais que utiliza esses coletores no mundo, né? Nessa produção e vem crescendo cada vez mais devido à facilidade de compra e financiamento de instalações de placa elétrica. Hoje em dia você instala essas placas elétricas, né? Essas placas fotovoltaicas solares. Em compensação, o que você produz, você manda para a rede. E aí o pagamento é feito o quê? É feito um desconto na sua conta de luz, tá? Esse que é o processo, como funciona, tá bom? Vamos fazer algumas atividades? Então nós temos aí algumas questões para a gente resolver junto. Então a energia eólica é uma das fontes de energia que mais cresce no Brasil. Esse tipo de energia utiliza o vento, logo é uma fonte de energia renovável e não poluente. Qual região brasileira tem se destacado na produção de energia eólica no país? Opção letra B, Nordeste. Número 2. A energia gerada pela força dos ventos é chamada de eólica. As usinas eólicas são comumente implantadas em áreas onde há uma elevada circulação atmosférica, que garante a continuidade dos ventos para a ativação das turbinas. Dentre as vantagens da energia eólica, pode-se destacar. E aí, qual dessas opções aí que pode se destacar? Letra D, o baixo impacto ambiental do seu funcionamento, tá bom? Existe, conforme a gente já estudou anteriormente, que vários animais que voam principalmente acabam colidindo com as hélices, né, e morrendo, né? Então o impacto no caso seria específico num grupo de animais que voam principalmente, tá bom? Questão número 3. As mudanças climáticas e o aquecimento global têm gerado uma grande preocupação na sociedade. É notório que estamos vivenciando um momento de mudanças de atividades atmosféricas, sendo que a ação humana é uma das causadoras dessas transformações. No caso do aquecimento global, qual fonte de energia é a mais indicada para sua contenção? E aí? Dessas aí, gás natural, petróleo, lenha, D, solar. Opção D, solar, que vai combater com essas mudanças climáticas. Questão número 4. Questão número 4. O aquecimento global
é uma das grandes preocupações da humanidade. A emissão dos gases de efeito estufa é o principal contribuinte para o aumento das temperaturas terrestres. Quais fontes de energia estão diretamente ligadas ao aumento do efeito estufa? Então, vamos ver quais são as que têm prioridade, né, em aumentar o efeito estufa. A. Carvão mineral e hidráulica. B. Eólica e solar. Carvão vegetal e biomassa. Carvão mineral e petróleo. Então, quais fontes de energia estão diretamente ligadas ao aumento do efeito estufa? Letra D. Carvão mineral e petróleo. Questão número 5. A energia solar não provoca danos ambientais, podendo ser considerada uma fonte de energia limpa. A afirmativa acima está, e agora a gente tem que ver se essa frase está correta ou incorreta. Então, dentre as opções que nós temos aí, de correta e incorreta, onde nós temos que avaliar a frase, né? Temos que seria letra B, correta, pois não há queima de combustíveis e nem ocupação de grandes áreas para a utilização dessas fontes de energia. Mais que a gente utilize em nossas residências, também está sendo utilizado alguns espaços, né, para ter a produção e a extração dessas placas, né? Então, a opção aí de não provocar danos ambientais, compensando, né, em relação a combustíveis fósseis, é de menor impacto, tá bom? Então, alunos, obrigado. Espero que esse conteúdo ajude vocês aí a realização das atividades propostas pelos professores. Obrigado.